Voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Eu sou Heitor Antônio da Silva, idealizador e apresentador deste programa que você passa a assistir agora. Conhecimentos e assuntos relevantes. É algo diferente de tudo que tem sido feito na televisão brasileira. São entrevistas contributivas e interativas sobre assuntos relevantes para pessoas de bom gosto, como você. Temos princípios que garantem qualidade singular. Fique ligado, os programas anteriores podem ser assistidos no nosso canal no YouTube. Comente, divulgue e participe conosco através de nossas mídias sociais. Você pode acessar também o nosso site. Voltamos já. Voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Olá, boa noite, queridos telespectadores. Mais uma edição do programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Trataremos hoje de alguma coisa muito importante para o crescimento do nosso saber, quanto a coisas do passado que interferem no presente. E temos conosco hoje duas autoridades para cooperar nessa interação, nesse crescimento de conteúdo para todos nós, que é o pastor reverendo Tchaikovsky Holter, que é pastor presbiteriano, intelectual e área bíblica, e conosco também o professor Paulo Zarro de Freitas, ele que é um hebraísta, professor universitário, gestor de instituições de ensino superior, hoje já foi também reitor de uma instituição, professor de hebraico há cerca de 25 anos, mais ou menos. Eles têm muito a acrescentar no programa que vamos fazer hoje, que é exatamente sobre uma questão arqueológica, sobre um livro que foi produzido com base em uma pesquisa de um autor bastante interessante, cujo tema, o tema do livro, o título do livro é E a Bíblia Tinha Razão. Quero esclarecer que não se trata, evidentemente, de um programa religioso, mas um programa de cultura abundante e profunda que sustenta toda a civilização ocidental. Não só ocidental, mas é onde está o eixo judaico-cristão com maior proeminência. Pois bem, vamos agora para este primeiro momento com o professor Paulo Zarro, ouvir alguma coisa sobre a antiguidade, o crescente fértil, que é a base a área em que todas essas coisas ocorreram e viabilizou essa obra e esse assunto. Boa noite, Heitor. Boa noite, pastor. Bom. Prazer estar com vocês aqui. Nós temos uma coisa muito importante com relação à antiguidade, especialmente sobre o crescente fértil, porque é onde começou, na realidade, a civilização. E essa civilização, alcançamos o primórdio de mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, quando nós tivemos as grandes civilizações, a civilização oriental, da antiguidade oriental, da antiguidade ocidental. Da antiguidade ocidental nós podemos ter Roma, especialmente, até o ano 153 depois de Cristo. E a antiguidade oriental nós podemos ter os povos sumérios, acadianos, os maritas, os hebreus, essas populações e essas civilizações que foram criadas, que foram organizadas a partir às margens de 4 rios importantes que teve a civilização do mundo, que é o rio Nilo, o rio Tigre, o rio Eufrates e o rio Jordão. Pois bem, então já sabemos que a humanidade começou ali. Isso é comprovado, a ciência comprova, isso tanto a biologia confirma isso, né? Aquela região chamada de crescente fértil, que hoje já não é mais tão fértil, diríamos assim, a fertilidade está na área petrolífera, diríamos assim, a riqueza está na área petrolífera, mas ali tinha abundante vida. Podemos dizer, inclusive, que por ali está, ou esteve, ou quem sabe esteja, ainda se encontra por lá e ninguém acha, o tal chamado Jardim do Éden, né? Mas isso aí é uma questão outra a ser vista, quem sabe um dia, sobre o assunto. Mas foi por ali que começou tudo. Tchaikovsky, como você insere a questão da arquitetura aí nessa área em que ele começou a falar? Pois é, as escrituras... Da arquitetura não, da arqueologia. Olha eu, misturando arqueologia com arquitetura. Mas vamos lá, sem problema. Mas a
arqueologia, ela tem o mapa bíblico, o croquis bíblico, né? Como a sua referência para encontrar as evidências históricas. A Bíblia é uma baliza, é uma referência para que os arqueólogos possam mergulhar na história, através dos rastros históricos da cultura judaica, especialmente, e ali fazer as suas asseverações e encontrar as verdades debaixo daquele solo tão profícuo e tão maravilhoso do norte da África, ali na região do Iraque e ali na região do Crescente Fértil, próximo ao Nilo. Pois bem, quando falamos em arqueologia e história antiga, a gente já sabe o seguinte: a história antiga tem como material fundamental do seu trabalho a Bíblia. Ainda que os historiadores não sejam crentes no sentido de judeus ou evangélicos ou católicos, isso aí não importa, eles não conseguem fugir do conteúdo bíblico. Né? É o livro mais antigo, não tem a dúvida, livro do formato que nós conhecemos, não tem outro, ele foi o primeiro a ser editado, inclusive. O original dele em hebraico, e sobre esse hebraico em que ele foi escrito, eu quero ouvir a opinião do hebraísta aí, Paulo Zarro, nesse contexto. Que tipo de hebraico era usado? Existiam outras línguas naquela época, escrito cuneiforme, por exemplo, lá da Mesopotâmia é a mais antiga, nos Sumérios é a mais antiga. Mas o hebraico de então é o mesmo de hoje? Então, o hebraico, na realidade, ele é um texto que existia, ainda que tenha sido escrito na época de Moisés, por exemplo, quando ele deu os 10 mandamentos, escreveu a Torá. O hebraico era uma língua sem vogais, somente consoantes, e existiam 3 consoantes que também eram chamadas de consoantes vocálicas. Mas, como não existia a escrita ainda para eles fazerem a Bíblia, especialmente, então ela era passada oralmente. Uhum. E oralmente acontece que pode-se perder muito conhecimento, e aí uma equipe de estudiosos se organizou, se juntou e inventou os sinais para representar as vogais. Essa equipe eram de sábios, estudiosos, maçoretas. Por isso que o texto que nós temos hoje do hebraico é a consoante com mais a vogal, chamado-se texto maçorético. E preservou-se então a língua hebraica para que não perdesse o sentido e especialmente o grande valor da história do povo hebreu. E para a fala também, né? Porque ela teria se perdido. Os hebreus iniciais, que os judeus falavam, e naturalmente com aquelas ocasiões em que foram presos e escravizados, etc. Daí a necessidade desses sinais. Pois bem, o hebraico é o mesmo, até hoje ele é falado. Só que lá em Israel eles não usam os sinais. Lá é somente as consoantes. Mas eles olham para a palavra e pronto, todos eles falam e é muito falado. O interessante dessa língua hebraica também é o seguinte: como toda língua, muitas das línguas semitas, ela foi morta. Era uma língua morta. Uma língua morta. E ela, na realidade, teve algo extraordinário acontecendo com o hebraico. Depois de ser uma língua morta, caída no esquecimento, não aconteceu por causa dessas vogais, e a língua em si foi restaurada, tanto é que se fala a língua hebraica lá no Israel, naturalmente. Daqueles países, aquelas nações, diríamos assim, que foi o berço da civilização, né? Além do povo judeu, quais as principais ali? Nós temos os acadianos. Os acadianos têm uma grande representação com o povo guerreiro e um grande personagem acadiano, o rei chamado Sargão. Daquela dinastia, Sargão I. Dos acadianos nós tivemos, ao mesmo tempo, vivendo os sumérios. Uhum. Nos sumérios nós temos um rei famoso também, que o pessoal fala, que é Assurbanipal, né? Dos próprios sumérios também e dos maritas, que a gente chama que era um outro povo, uma outra nação que existia na antiguidade, juntamente com os acadianos, os sumérios, os maritas, os heteus, chamados hetitas, né? Os heveus, os cananeus, os caldeus e os hebreus.
Então, essas são as nações antigas que nós tivemos, especialmente dos Maritas, que foram a nação que na antiguidade vivia em paz, até mais ou menos os 4.000 anos antes de Cristo, não se falava em muitas guerras. Não. Mas a partir de 4.000 anos antes de Cristo, esse povo chamados Maritas, eles começaram a guerrear, saíram do norte, vindo guerreando e tomou conta praticamente de toda aquela região ali chamada Crescente Fértil. Pois bem, a respeito dessas nações, há evidências arqueológicas, todas elas têm evidências arqueológicas dentro do livro que nós estamos abordando, Sim. que é o livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. É claro que este livro, A Bíblia Tinha Razão, é um livro editado já... Ele começou a ser pensado na década de 50, não foi isso? 1950. Mais ou menos na década de 50, mas ele só foi mesmo lançado, publicado um pouco mais à frente, né? 1958. 58. O autor? O autor era um americano, Sim. Keller. Keller? Ele não era evangélico, Não. não era teólogo, não tinha conhecimento de teologia, Nem era judeu. nem era judeu, né? E ele tinha uma ficção, uma coisa que ele queria conhecer, se saber se a Bíblia de fato falava a verdade. Na realidade, ele começou a fazer as pesquisas para provar que a Bíblia não tinha razão. Não tinha razão. E ele foi então nesses campos arqueológicos e lá ele começou a perceber, e lá ele começou a ver a existência desses povos antigos. E lá ele descobriu que existiam as nações que foram em escavações descobertas, e ele viu que o que a Bíblia falava existia. A contribuição que ele deu, portanto, para a história foi enorme, muitíssimo grande para a ciência, Sim. para a própria arqueologia como um todo, para a biologia e tudo mais. Ele contribuiu, talvez, mais para a cultura do que provavelmente pela religião, que vai pelo vínculo da fé e tão somente, diríamos assim. Mas nós não paramos, vamos voltar no próximo bloco com Paulo Zarro de Freitas, que é um hebraísta, um professor, e Tchaikovsky Holt, né, que é um pastor presbiteriano, que é o nosso teólogo de plantão aqui. Voltamos já, né, com o segundo bloco. Com conhecimentos e assuntos relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes, falando sobre E a Bíblia Tinha Razão, mas não é um programa religioso, não é o caso. Pois bem, Werner Keller, o autor desse livro, deixamos bem claro, ele não foi responsável pelas pesquisas. Ele se utilizou das pesquisas feitas ao longo de mais de um século para chegar à conclusão. Aí ele fez, portanto, a colimação. Ele fez a consolidação dos fatos já descobertos e depois da sua obra, muitas coisas foram descobertas, muitas civilizações, muitas particularidades, muita coisa interessante que precisamos conhecer. Mas, voltando sempre a essa ideia, a Bíblia é, portanto, a fonte, o celeiro, o princípio da história, aquilo que mostra tudo. E lá está, é a região mais rica em informações, ainda hoje objeto de pesquisa, de escavações profundas. Vamos agora para o nosso segundo bloco, já estamos nele, e vamos tratar sobre essa área das pesquisas. As pesquisas de então. Sobre o autor, que ele fez em material abundante que existia nos grandes museus e ainda existe, e eu começo exatamente com Paulo Zarro, que é um hebraísta, e se não for, já está agora com essa alcunha e vai ter que se virar daqui para a gente para provar que conhece a coisa. Vamos lá, Paulo. Então, Heitor e Thay, essas pesquisas feitas pelo autor contribuiu muito para a divulgação e especialmente para o conhecimento de muitas gerações depois desse autor, principalmente no que diz respeito às nações bíblicas, principalmente no que diz respeito a essas nações antigas. Essas nações antigas, por viverem numa situação em que não tinha previsão a respeito de catástrofes naturais, elas poderiam ser destruídas por catástrofes naturais e até mesmo por guerras. E caso que isso realmente acontecia.
Então a nação era destruída, passava um tempo, vinha um outro povo, porque a maioria das pessoas, das nações antigas, eram nações nômades. E elas se tornaram sedentárias exatamente por causa dessa região chamada Crescente Fértil, que é mais ou menos uma região com 600 mil quilômetros quadrados, que abrange desde o Egito e passa pela Palestina, Jordânia, a Síria, Israel e chega até o Golfo Pérsico. Então, existe uma questão geográfica que ela sai do norte e alcança o sul, passando por uma espécie de uma meia-lua. Por isso que ela é chamada do Crescente Fértil, ou então a meia-lua fértil. E essa região era rica em muitas nações. E os rios que rodeavam que pertenciam ao Crescente Fértil, o rio Nilo, o rio Eufrates, o rio Jordão e o rio Tigre, foram, na realidade, a base, o berço dessas civilizações. E as civilizações destruídas, vinham outras civilizações construir em cima. Certo. Acontecia alguma coisa, destruía aquela nação, vinha mais uma outra nação que chegava em cima, a ponto de se tornar, de repente, uma montanha. Um monte, mas, na realidade, um monte artificial, não era um monte natural. Era um monte de informações, né? Um monte de monte, quer dizer, uma pilha de monte. E essa pilha, e essa palavra, chama-se Tel. T-E-L-L. O significado dessa palavra significa pilha, ou seja, várias cidades em cima de outras cidades. E os arqueólogos, a partir de 1820, 1830, mais ou menos, eles começaram a pesquisar nesse monte, que era numa estação ferroviária na linha de ferro que seguia para Bagdá, do Oriente para Bagdá. E ali era o que o pessoal considerava a antiga Ur. A Caldeia, né? A Caldeia, mas não tinha nada ali mais nessa época, em 1800 e pouco. Era um deserto, muita areia e somente este monte. Então... Estranho, né? Não é? Ele era totalmente fora de propósito ali. Fora de propósito. Esse monte artificial, então, passou a ser alvo de escavações. E escavando esse monte, passou o tempo e descobriu-se as grandes civilizações. Pirâmides, templos, sarcófagos, objetos valiosos da época que o pessoal vivia e que se descobriu, então, até mesmo a idade daquela civilização. Que ele estava estratificado ali, né? Exatamente. É a região de Abraão, né? Isso. A região de Abraão. A região de Abraão. Abraão é interessante essa ideia, porque ele era descendente de Sem, né? Um povo semita, não é isso? Esse descendente de Sem, ele saiu da terra de Ur. Ur era uma civilização rica, era uma civilização bastante desenvolvida e tinha uma dinastia impressionante. Mas eles eram povos, ainda a família de Abraão especialmente, nômade. Sai para lá. A importância da Caldeia, em termos de cultura, é muito grande. Lamentavelmente, se perdeu, né, a maior parte das informações daquela biblioteca que foi destruída, e eles não tinham sequer papiro, não usavam pergaminho, usavam aquelas aquelas tabuletas de barro, né, com a escrita em forma de cunha, daí o nome cuneiforme, né? Exatamente. Foi uma das primeiras formas de se colocar de modo gráfico a informação para o futuro, que foi uma pena. Mas algumas coisas não se perderam. Dentre essas coisas ali, se achou a chamada Epopeia de Gilgamesh, né? Que é em escrita cuneiforme, se aproveitou. E ali faz referência a quê? Ao dilúvio, né? Ao dilúvio. É exatamente ali nesse monte Tel Al-Makayur é que se descobriu esses rolinhos, onde tinha essas escritas cuneiformes, e nessas escritas cuneiformes contava-se a epopeia de Gilgamesh, que era um rei de uma dessas cidades antigas. E ali contava a história, por exemplo, de uma grande inundação. Quando se fala em dilúvio, a gente pensa logo na Bíblia. Na Bíblia. Mas a história de uma grande inundação, ela é contada em muitas nações, em muitas civilizações. Nessa epopeia de Gilgamesh,
Não é a única, não, né? Não é a única. Não é a única. Tem-se a história praticamente idêntica à do dilúvio. Tem registros na história sobre o dilúvio, tem registros até mesmo na América. Nos primitivos habitantes da América, falava-se sobre uma grande inundação. Fala-se até no Tibete, fala sobre uma grande inundação. Nas civilizações antigas também se falava sobre essa grande inundação, que na Bíblia é chamada do dilúvio, que nós todos conhecemos. O mais. camarada levou 120 anos construindo uma arca num lugar que não chovia. Naquela época não chovia. É interessante. Nesse propósito, nesse gancho aí sobre dilúvio e descobertas, Traikovsky, o que você tem a falar aí? Eu sei que você tem muita coisa. Embora para a gente o dilúvio não seja um mito, reconhecemos que aconteceu, as escrituras afirmam, mas... E a ciência o comprova. E a ciência o comprova. Os mitos gerais, é um mito universal, na mitologia grega, na mitologia romana, na mitologia suméria, na mitologia aqui da América do Sul, na mitologia chinesa. Nós vamos encontrando de diferentes narrativas e formas a ideia de que aconteceu um cataclisma universal naqueles tempos. Embora tenha as suas distorções, as suas diferenças, a ideia central é que aconteceu um aguaceiro geral, que as escrituras indicam claramente como foi, o tempo que foi e o propósito que foi. Pois é, essas diferenças que você acabou de citar foram abordadas no primeiro bloco pelo Paulo Zarra a respeito exatamente dessa questão da cultura ser transmitida inicialmente de maneira oral. Isso. Né? Quando isso foi para o papel, quando alguém começou a escrever, papel que eu digo em tese, que também não foi o papel, começaram a surgir as versões, né? As perspectivas, né? Os olhares diferenciados. E dá exatamente isso que você está colocando aí. É importante pensar que não é uma invenção hebraica, porque este conhecimento, ele rodou o mundo assim como as águas. Chegaram até os confins da terra. Pois é, interessante que há algo que não diz respeito ao nosso assunto, mas é algo que diz respeito a algo que eu conheço, você conhece, com certeza o Paulo Zarra conhece também, que foi a obra de um dos pais da psicanálise, aliás, filho de pastor, né? Religioso como tal, e a respeito do chamado inconsciente coletivo. Né? Ou seja, os fatos todos, eles estão gravados em algum lugar que, de certa forma, acaba sendo passado. Quem sabe até por uma tal hereditariedade, que eu desconheço como, mas chega em muitas cabeças. Vamos encontrar, o Paulo citou isso, você também, nos astecas. Os astecas fazem referência a dilúvio. Isso. Os incas aqui no Peru fazem referência a dilúvio. Mas como é que pode? Um pessoal, uma raça, uma civilização vivendo em montanhas, fazem referência a dilúvio. E o que é curioso, que se acha comprovações de dilúvio em muitas partes do mundo, ou de grandes enchentes, se encontra peixe fossilizado em lugares impróprios para a presença dos tais malhas. Então, isso mostra claramente. Fósseis que atravessam várias camadas geológicas. Exatamente. Não poderiam estar ali. Eles Não deveriam poderiam. estar estratificados dentro da sua camada, mas eles atravessam vários períodos, indicando que houve um remexer de terra e de lama ali, que pegou abruptamente aquele fóssil para matá-lo. A respeito dessa questão da lama... Além Paulo, disso, Heitor, só um instantinho, esses fósseis, nós não estamos falando de coisas pequenas. Não. Existem fósseis de grandes animais que, na realidade, foram descobertos de uma forma totalmente distorcida, totalmente torcido. Os próprios fósseis não tinha como eles ficarem daquela forma, a não ser por uma catástrofe conforme essa. Uma enxurrada que passou e torceu, por exemplo, um bisão. Tudo. Isso. É um animal estou falando de 500 quilos para cima. E foi apanhado abruptamente. Foi apanhado abruptamente e tomou. E se torceu todo e está fossilizado. São essas comprovações. Outro tipo de comprovação também que a gente pode descobrir são nessas próprias camadas daquelas cidades, daquelas pirâmides, daquelas torres das cidades antigas. Certo. Existiam templos nessas grandes cidades. E esses templos
tinham os seus salões, e outros lugares tinham até as chamados locais onde se enterravam, os sarcófagos, onde se enterravam os reis, as divindades e os asseclas, ou seja, as pessoas que acompanhavam. Existem túmulos descobertos de reis com mais de 50 esqueletos. Pois bem, e todos eles, Paulo, com informações, acrescentando informações que enriquecem muito a cultura e também fortalece a fé daqueles que a têm. Voltamos já já com o nosso próximo bloco, continuando com o nosso assunto palpitante, sem dúvida alguma, e no próximo, Tchaikovsky vai citar um sábio aí que pisou na bola. Voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Agora há pouco eu havia citado o fato de um sábio aí que pisou na bola, né? Tchaikovsky, vamos esclarecer isso direitinho? Pois é, os sábios deste mundo têm, de quando em vez, pisado na bola. Mas em questão quanto às escrituras, há um prognóstico do século XVIII de Voltaire. Voltaire dizia que a Bíblia era um livro de fábulas, contos históricos, imaginários, um livro para crianças. Ele até admirava que o físico Isaac Newton pudesse acreditar num livro como aquele. E ele então chegou à conclusão que com o desenvolvimento humano, desenvolvimento histórico e científico, a Bíblia, no século XIX, já entraria para os museus, cairia em desuso. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Hoje, ainda hoje, a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido do mundo. E a casa de Voltaire, assim que ele morreu, foi a leilão. E quem arrematou a casa dele foi a Sociedade Bíblica Britânica. E ali instalou uma grande gráfica e passou a se vender Bíblias e se produzir Bíblias ali daquela antiga casa, daquele prognosticador que deu errado. E a Bíblia, então, passou a ser vendida para o mundo inteiro. Voltaire certamente estava errado. O próprio Senhor Jesus afirmara isto, que todas as coisas passariam, exceto a palavra de Deus. A Bíblia, veja, é um livro religioso, sim, mas não é só religioso. A Bíblia não tem nenhuma proposta científica, contudo, tudo de ciência que se pode imaginar está previsto lá. O maior sábio da história é um personagem bíblico, o rei Salomão, né? As saídas que ele tinha, as ideias que ele tinha, ele foi enaltecido, aplaudido, nem sei se usava aplauso naquela época, né? Por reis, por rainhas, etc. Ele foi notável no saber. A Bíblia já dizia, já provava, mostrava que a Terra era um astro, um planeta redondo, quando até as religiões insistiam que era uma planície, um chapadão, em cima de dois elefantes, estavam em cima de uma tartaruga, e Tchaikovsky chegou a lembrar que também em cima de uma cobra, e de cobras eu não entendo muito, né? Mas coisas ridículas, ou seja, às vezes a ciência e as pessoas tentando fugir da verdade bíblica, como sendo a palavra de Deus, etc., chega a acreditar em coisas que são nonsense, ou seja, chega a acreditar e ensinar alguma coisa realmente no nível da fábula, da ficção, da crendice. Mas isso aí é uma questão pessoal, né? Sobre a Bíblia, Heitor, sobre essa palavra que o pastor falou, existe uma palavra no primeiro versículo da Bíblia, que são duas letras, et, o Aleph e o Tal, em hebraico. E não existe uma tradução para essa palavra. E a primeira letra nem som tem, né? Exatamente. Essa palavra, exatamente por não existir uma tradução sobre essa palavra, que se torna a palavra. E por se tornar a palavra, a gente volta lá para o Novo Testamento, quando Jesus Cristo fala que eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. O Tal é a última letra do alfabeto hebraico. Então, eu sou o princípio e fim, o alfa em grego e o ômega em grego. E João, no capítulo 1, entrando um pouco na área dele,
quando se Entrando fala a pouco. respeito no Logos, Um pouco tô entrando não, mas eu. a respeito do Logos, mas a respeito do Logos, que é a palavra. E que essa palavra que foi criada, por essa palavra, que é aquela do Velho Testamento, Aleph e o tal, o Et. É Bereshit, Bará, Et, Rechamaim, Et, Dahaeres. Tá vendo? Que Para- sorte a entidade que convidou um hebraísta para cá, né? Para os hebreus, a palavra era Radavar, o pensamento criativo. Para os Davá gregos, é o substantivo, palavra. para os gregos, Hologos, Logo. que é a ideia. E João diz que tanto a criatividade quanto a ideia transcendente se fizeram carne em Cristo Jesus. Deus foi visto como nunca antes. E nos concedeu a Bíblia, que é o livro que quer contestem, quer não contestem, quer nele creiam ou não creiam, acaba sendo um divisor de água, diríamos assim. Tudo nele está estabelecido. Há uma lista, até na internet se consegue levantar, das coisas que a ciência descobriu que estão previstas lá na Bíblia. Mas coisas fantásticas, incluindo viagens espaciais. Né? Para que é isso? Não estou falando, não é tolice. É uma questão de quando você lê, você começa a entender. Não há possibilidade alguma de uma pessoa que não tem uma certa cultura entender certas coisas que lê. Na proporção que vai crescendo, que vai aprendendo, vai começando a entender coisas que leu há 10, 15 anos atrás e não tinha entendido. Né? E a Bíblia é um livro assim, vivo. Mas eu não estou aqui para defender a Bíblia. Aliás, ninguém precisa defender nada de Deus. Não A tem esse negócio. Bíblia é como um leão. Você não defende um leão. Não defende, não. Você solta ele e deixa que ele se defenda. Ele se resolve, né? Paulo, voltando aí, a questão, você citou agora há pouco a questão do Theo, das camadas, né? É alguma coisa muito interessante, que isso era colocado lá como zigurates, né? Os zigurates, na verdade, não eram as camadas, eram construções, diríamos assim, que entre elas... Edificações em cima de outras edificações. Isso aí seria, digamos assim, poderia existir alguma relação com a Torre de Babel? Então, a existência desses zigurates, ou a existência desses montes artificiais tem a ver exatamente com todas essas civilizações antigas, especialmente aquilo que as civilizações queriam fazer. Então, a respeito à Torre de Babel, por exemplo, é uma grande construção que foi feita, e essa grande construção denota exatamente a capacidade dessas civilizações, o desenvolvimento dessas civilizações antigas, as tecnologias dessas grandes civilizações. E essas descobertas, elas não são antigas no que diz respeito à própria existência delas. Não. Em 1800, mais ou menos, é que começou-se buscar essas verdades ou procurar provar que estas nações e estes episódios e aqueles monumentos grandiosos do passado existiam. Paulo, uma coisa interessante que eu lembro aqui, e o Tchaikovsky conhece, porque eu sei da formação dele, além da formação teológica, formação em psicanálise, bacharel em psicanálise, a respeito de sonhos, por exemplo. Quando o Freud começou a trabalhar com sonhos, e ainda quando se fala em sonhos, as pessoas acham que é uma elaboração de brincadeira acidental, que a mente faz. Não, uma maneira que o cérebro tem, a mente tem de se distrair à noite. Não é não. Os mesopotâmios, especialmente o pessoal da Babilônia, conhecia a interpretação de sonhos mais do que especialistas de hoje. Né? Os sonhos lá de José, eles são perfeitamente científicos, não são aleatórios. Quando eles sonhavam com aqueles feixes, etc., sol e lua, isso tudo Freud veio descobrir agora, há 2 séculos atrás, menos 2 séculos atrás. Né? Mas o que é isso? É ciência pura. Então, aqueles adivinhos, eles tinham sua fundamentação. Estou defendendo ninguém, estou defendendo a ninguém. Só que coisas que nós temos hoje como sendo, digamos, ciência de ponta, já era praticada lá atrás. Sim, né? sim. Voltando um pouco, indo lá para o Egito, no Egito tem uma problemática até hoje que a ciência não resolve, que são as pirâmides. As pirâmides são de quê? Pedra ou isopor? Pedra, certo? Pedra. Ali tem pedra? Não tem. A região não tem pedra para ninguém tirar aquilo e construir aquilo. A região mais próxima, que seria lá descendo na Alta África, onde se encontra pedra, você vai lá e não encontra nenhum lugar de onde tiraram as tais pedras. Certo? E se tivessem tirado em algum lugar, como é que levariam essas pedras para lá? Boiando?
Não sei se, até hoje, eu não conheço a tecnologia que faça pedras boiar. A minha explicação é que elas foram feitas de isopor, depois foram magicamente transformadas em pedras. Mas não peçam a fundamentação disso, que eu também não tenho para passar. Mas o fato está lá. Sim. E não é uma, nem duas, nem três, são muitas. E tem aquelas mastabas que são pirâmides menores, umas plataformas, etc. Lá estão. Alguém contesta a existência delas? Mas lá estão, né? Ou seja, há muitas coisas ainda na Mesopotâmia, lá no Crescente Fértil, por serem descobertas, que vão contar muita coisa do que a Bíblia diz. Sim. Certo? E aqueles que creem dizem, poxa, vocês estão trazendo essa informação agora? Eu já acreditava nisso há muito tempo. Bom, mas não importa. A verdade que é, a respeito de Ur, fala mais um pouquinho, por gentileza, que é de suma importância, porque dali surge um indivíduo que praticamente gera a nova civilização. Sim. Ur é uma cidade caldaica. Ele é do Império Caldeu. E era uma cidade onde se procriava animais, onde se tinha cidades fortes, fortificadas, templos. Era uma cidade politeísta, ou império, podemos dizer assim, politeísta, e dessas grandes civilizações, que ainda muitas famílias ainda eram nômades, surge um personagem chamado Terá. Terá é um personagem bíblico, pai de Abraão, e que no capítulo 11 de Gênesis sai de Ur dos Caldeus. No capítulo 11 de Gênesis, ali fala que Terá saiu com a sua família, com Abraão, com o sobrinho de Abraão, no caso, que é neto de Terá, o Ló, e a esposa de Abraão, Sara. E com essa família toda, pessoal. Então, eles saem dali e vão peregrinar. Nessa peregrinação, Abraão constitui uma nação, uma grande nação, que vai se tornar uma nação mesopotâmica, chamada nação, no caso, os hebreus, que é a nação abraâmica, né, que a gente pode dizer assim. E essa nação, interessante, que ela continua mandando no mundo até hoje, né? Se você acabar com o povo judeu, acaba o dinheiro da unidade, os Estados Unidos quebram, né? E o mundo vai virar um desespero. Nesse andar de Abraão com sua família, e depois Isaac, Jacó, aquela coisa toda, na época de Jacó tem uma grande seca, e por uma grande seca ali passa a se ter uma grande fome. E aí o pessoal, a família de Abraão, no caso, os descendentes de Jacó, aí já são bisnetos, né, de Abraão, e vai por aí afora, eles vão para o Egito. E lá no Egito eles ficam 400 anos. E eles acabam salvando o próprio Egito indiretamente através de José. Exato. Salvaram a história também. Voltamos já com o último bloco desse programa, que está me agradando bastante, estou aprendendo bastante e tenho certeza que você também. Eu gostaria de apelar para você divulgar, chamar os amigos, pode ser até inimigos, mas ponha-os para assistir esse programa, que será sempre muito agradável e importante. Voltamos já. Voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Hoje falando sobre um livro maravilhoso de um pesquisador que começou a escrever para provar que a Bíblia era um livro de historinha, da história da carochinha, contos infantis, e chegou à conclusão que ela tinha verdadeiramente razão. A razão que nós estamos discutindo aqui não é do ponto de vista religioso, é sim arqueológico, histórico, cultural, etc, etc. Mas não queremos de maneira nenhuma desprestigiar a fé daqueles que estão no eixo judaico-cristão. Cristãos e judeus, não é? Embora nós saibamos perfeitamente que até o islamismo tem origem também, digamos, nos escritos judaicos, que era uma espécie de uma paráfrase, né, da Torá. É uma paráfrase da Torá. Mas nós queremos, falando em Torá, falando em textos, Paulo Zarro, a respeito dos manuscritos encontrados naquelas cavernas de Qumran lá no Mar Morto, o que você tem para acrescentar aí, para encher nossos olhos e corações de conhecimento?
Os manuscritos do Mar Morto, na realidade, eles foram encontrados mais ou menos em 1950, entre 1940 e 1950, por um beduíno, pastor de ovelhas. Esse pastor de ovelhas, Ali, né, que o pessoal chama o nome dele, ou era o nome dele, a pronúncia é essa mesma, Ali, Mohamed, ele perdeu a ovelha e estava procurando a ovelha. Então, as margens do Golfo ali, ele vai e olha as cavernas. E na escuridão das cavernas, ele acha que a ovelha está ali, perdida dentro de uma caverna daquela. Ele pega uma pedra, a história acontece, que ele pega uma pedra, depois os escritos falando isso, joga para dentro da caverna. E lá ele escuta um barulho diferente. E a ovelha não estava ali, ele entra. Na hora que ele entra, ele encontra vários vasos e vários pergaminhos enrolados em um pano, né, mais ou menos de púrpura, né? E na hora que ele olhou aquilo e viu, ele voltou, ele não mexeu naquilo, ele voltou e chamou mais 2 amigos, mais 2 companheiros, mais 2 pastores beduínos e entraram. Eles imaginaram assim, achamos o tesouro, vamos ficar ricos, etc. Na hora que eles abriram os vasos, encontraram esses rolos. E esses rolos, eles ficaram tanto quanto decepcionados, a verdade é essa. E essa decepção fez com que eles estragassem vários desses manuscritos que ali existiam. E eles, então, resolveram ali por uma certa... Vamos pegar essa coisa, talvez tenha valor. E um dos rolos, entre tantos pedaços que foram descobertos depois, um rolo intacto, é o rolo do profeta Isaías. Esse rolo, mais ou menos de 7 metros, esse rolo, ele foi carregado por eles, foi vendido por um outro e tal, e aí vem o contrabando, né? Esse rolo veio parar em outra nação. Saiu dali daquela região e ele ficou por ali mais uns 50, 70 anos, até que alguém foi observar aquilo ali. E quando o historiador, e quando o tradutor, e quando um arqueólogo que conhecia realmente o rolo, olhou e percebeu a língua, a escrita, e foi ler, ele descobriu que era o rolo de Isaías e transformou-se, então, em um grande manuscrito. E dali para frente, muitas outras expedições foram feitas naquelas cavernas e muitos outros pedaços de rolos de manuscritos, especialmente de pergaminho e papiros, foram descobertos e esse é um achado arqueológico fantástico que nós temos. Eles acharam que eram algo de valor, era muito mais valioso do que eles pensavam, né? Só que a noção de valor, né, é igual aquele camarada que com a vida toda sentado em cima de uma pedra de esmeralda no quintal, pobre passando fome, e ali estava sentado em cima de uma riqueza imensurável, né? Poderia se ter tornado um dos homens mais ricos do mundo. Isso é fato, isso aí não é lenda, isso é fato. Os museus da Europa, todos eles têm normalmente uma seção com peças trazidas daquela região, comprovando os fatos, você viaja, você verifica, a identificação, isso comprova aquilo, etc, etc. Isso é muito importante, porque a gente vê que realmente a verdade ela prevalece. Ainda que pelos caminhos mais estranhos, né, mais esquisitos, acaba aflorando, acaba vindo à tona para permitir comprovação e entendimento de coisas fantásticas. E sobre o selo, o anel de Ezequias, nós estamos rindo, brincando aqui, que ficou para ele essa responsabilidade. Primeiro, a importância desse personagem. Este foi um dos mais recentes achados arqueológicos, o rei Ezequias, né? Antes da tomada de Israel pela Babilônia, e eles encontraram um selo que ficava no anel do rei Ezequias, 2.700 anos antes da nossa presente data, né? E confirmando a existência daquele rei ali em Israel, confirmando o que as escrituras não somente afirmam ter, como conta a história de que foi um rei ali, o último rei antes da invasão da Babilônia. Esses achados, doutor e professor, esses achados, eles confirmam as escrituras. A palavra verdade no grego é interessante, aletheia, quer dizer
aquilo que não pode ser negado. É mais do que confirmar, é algo que você não tem como negar, porque é evidente. E evidentemente, tanto os escritos do Mar Morto, este selo de Ezequias, evidentemente, quanto todos os escritos que se acham no Novo Testamento, eles confirmam o que os escritos da Torá e do Novo Testamento já haviam afirmado durante tempos. Todo achado novo apenas confirma. Vamos pensar, para concluir a minha fala aqui, a Ilíadas de Homero. Só tem 630 escritos que confirmam que Homero escreveu a Ilíadas, né? O Novo Testamento são mais de 25 mil textos que confirmam os eventos do Novo Testamento. Enquanto a Ilíadas foi escrita quase que 1000 anos depois do evento, o Novo Testamento você encontra textos que foi escrito na era apostólica, 50, 30 anos depois. Então, é descomunal, como Spurgeon mesmo disse, né, a Bíblia tem suportado todos os tipos de contestações e críticas e permanecido sobre elas durante todos esses anos e todas essas eras. E a Bíblia tinha razão. Tinha razão e tem razão. Bem, e observamos o seguinte, o que seria da cultura universal se não existisse a Bíblia? Pergunta que eu não sei se é interessante, partindo de mim não deve ser interessante, né? Mas eu faço essa pergunta. O que seria da cultura universal se não existisse a Bíblia? Já que ela é o que mais informações traz a respeito da história, a respeito das civilizações, aspectos morais, ela é fundamental na construção de uma estrutura moral da humanidade, né? Os preceitos de educação, de ensino, de famílias, critérios, toda a estrutura de nossa sociedade civilizada, quer queiramos, quer não queiramos, e embora nós aqui o desejemos, né? Muita gente que se diz sábia não aceita, quer construir uma civilização, uma nova civilização em cima do nada. Toda a civilização foi construída, muito bem construída, em cima dos preceitos bíblicos, né? Ensino a criança, o menino, lá o texto lá, o menino, né? A criança no caminho que deve andar é até quando envelhecer não se desviará dele. Isso é um princípio de sabedoria absoluta, né? Hoje nós temos uma sociedade estragada, uma sociedade corrompida, uma sociedade realmente podre, exatamente por falta de quê? De princípios, de fundamentação sólida, moralmente correta, para se construir. Então, todo o estado de apodrecimento da sociedade acontece exatamente em função do afastamento desse eixo bíblico. Não é nem uma questão de religião. A questão da religião é algo pessoal nosso aqui. Isso. Tanto quanto é pessoal seu. Isso é interessante para lhe advertir, lhe abrir os olhos quanto essa verdade da ciência que não consegue comprovar a assertiva da Bíblia. E a Bíblia também não está ligando para isso, não. Nunca ligou para a ciência. Pelo contrário, os cientistas é que dependem dela. Há uma coisa interessante que eu li alguns anos atrás, há poucos anos atrás, sobre um paradoxo de um filósofo americano chamado John Moore. E é interessante, eu até incluí esse paradoxo como sendo um mecanismo de defesa do ego, dentro da minha área de estudos. Esse chamado paradoxo do Moore é o seguinte: sei que isto é verdade, mas não acredito nisto. É um paradoxo. Você sabe que a coisa é verdade, você não acredita. As pessoas convivem com a verdade, sabem do que é verdade, mas simplesmente não querem acreditar. Por exemplo, um pai que tem um filho de um homossexual, por exemplo, ele se explica de toda maneira, ele sabe que mas tenta comprovar de todo jeito que o cara é muito macho, etc. Não tem nada com isso, ele pode fazer o que quiser com isso, né? Me faz lembrar aquele personagem do Jô Soares antigo, né? Ele é filho, né? A filha, sapato desse tamanho, não, mas ela só se veste, joga futebol, é zagueiro, não sei o quê, mas ela é muito educadinha, muito fina, né? É muito feminina. Pois bem, isso acontece também em relação à Bíblia. As pessoas sabem que ela é verdadeira, que sua mensagem é verdade, mas simplesmente não acreditam. É um direito delas, é um direito delas. Agora, que a base da ciência ali está, da cultura toda ali está, da civilização toda ali se encontra. Sou muito feliz com esse programa, feliz com a presença do Paulo Zarro de Freitas, um professor, um intelectual, um hebraísta, né? Conhecedor,
teve a desdita de ser em um curso passado meu aluno. Aí eu costumo dizer que as coisas boas ele aprendeu comigo, as erradas e ruins ele aprendeu sozinho, né? Aqui está o Paulo Zaba. Muito obrigado, Paulo, por ter participado conosco deste programa e outras situações você estará. Reverendo Taikovsky, pastor presbiteriano, é o nosso teólogo de plantão. Obrigado pela sua participação também. Eu que agradeço. E eu espero que todos vocês se interessem. Vocês podem adquirir esse livro. E ali a Bíblia tinha razão, de Vernon Keller. Vocês encontram aí pela internet já usados, etc. Ele é muito bom, ele é muito instrutivo. Não é um livro religioso, mas ele acabou sendo um religioso, se convertendo. Isso é bom, ótimo, eu creio, eu acredito. Muito obrigado. Na próxima terça-feira, aqui estaremos com mais um programa. Conhecimentos e assuntos relevantes, tratando de coisas inteligentes, coisas interessantes, para o crescimento de todos nós. Eu tenho certeza que vocês vão se abeberar cada vez mais e nós aqui, interagindo com os colegas e amigos, também vamos crescer. Obrigado, até lá e Deus nos abençoe. Muito obrigado.